Bom, para finalizar essa parte de produtos notáveis, vamos falar um pouquinho do cubo, tá? O cubo não é tão evidente, não aparece tanto, mas às vezes aparece, então é sempre bom a gente dar uma analisada nele, tá? O que é? Essa aqui é a soma de dois termos ao cubo e aqui é a subtração de dois termos ao cubo. Como é que a gente fala isso? Ó? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o cubo do segundo, tá? Então, repetindo. Então, quando eu tenho a soma de dois termos ao cubo, é o cubo do primeiro mais. Então, olha só, vamos analisar antes da gente falar de novo. Então, eu vou... Lembra, cubo 3, vamos multiplicar por 3, tá? Não é um trinômio, tá? É um polinômio, ó. Tem mais de 3 termos, tá? Então, é bem interessante a gente dar uma olhada nisso. E outra, sempre, ó, vai ter o primeiro elevado ao quadrado, depois o segundo elevado ao quadrado aqui. E o cubo nas duas pontas, tá? Então, vamos lá. Cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, certo? Na subtração, tá? O que eu falo para você decorar quando é menos? Então, é só alternar. Mais, menos, mais, menos. Tá? É a mesma fórmula, só que agora, quando é menos aqui, a gente alterna. O primeiro mais, segundo menos. Próximo mais, último menos, tá? Mais, menos, mais, menos. Lembra disso? É a mesma fórmula, ó. Cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Certo? Beleza. Tem uma fatoração um pouco além, tá? Ela quase nunca aparece, mesmo você pode fazer, tá? Porque normalmente você vê isso aqui, tá? Você vai deixar isso aqui assim. Quando que você vai fatorar algo desse tipo? Tá? Quando o exercício pedir. A matéria de fatoração em produtos notáveis é algo que o exercício tem que pedir. Produtos notáveis nem tanto, mas a fatoração sim, porque ele vai falar, fatora isso aí. Tá? Então, você tem que ficar bem esperto, isso depende obviamente depende do exercício e da nossa inspiração, porque se a gente não perceber, azedou, tá? Então, é uma questão de análise. Olha só, por exemplo, análise decoreba um pouquinho, né? Por exemplo, a soma de dois termos ao cubo, tá? Ó, soma de cubos, né, no caso, e diferença de cubos. Que aqui é a soma de dois termos ao cubo, aqui é a soma de cubos. O que eu posso fazer? Quando é mais aqui, ó. Quando é menos aqui, é menos aqui, ó. Dá uma analisada. Eu troquei a letra, mas o procedimento é o mesmo. Daí, ó, lembra um trinômio, né? Olha só que interessante. Lembra, só que eu não tenho duas vezes aqui o sinal trocado. Ó, x ao cubo mais y ao cubo, você vai multiplicar a soma ou a diferença aqui, tá? Daí, ó, é como se fosse um trinômio, quase um trinômio, porque faltaria o 2 aqui e o 2 aqui. Mas é uma questão quase nunca aparece. Então, vou cobrar isso? Provavelmente em prova não, tá? Eu vou cobrar mais de vocês realmente o trinômio quadrado perfeito e a diferença de quadrados. E no caso, as fatorações em si, tá? Que é o mais importante. As fatorações. O que é fatorar mesmo? É transformar em fatores. É transformar numa multiplicação, tá? Qual a propriedade maior da fatoração, tá? Sem ser o produto notável. O produto notável é um modo avançado da gente fatorar as coisas. É a propriedade do fator comum, tá? A propriedade do fator comum é o famigerado colocar em evidência, tá? É o chuveirinho, reverso. Porque se a gente lembrar da propriedade distributiva, esse é o chuveirinho, correto? Sim, chuveirinho. Aí, tá? Que era o quê? Era eu fazer a multiplicação de uma soma, por exemplo, né? Por exemplo, 2x vezes 3x quadrado menos 7, por exemplo. O que eu faço? Eu faço a distributiva, eu faço chuveirinho. Aí eu multiplico número por número, letra por letra. 2 vezes 3, 6. X vezes x quadrado, x ao cubo. 2 vezes 7, 14. Mais com menos, menos. X vezes 1, x mesmo, tá? O chuveirinho reverso, tá? É como se eu fosse transformar isso aqui numa multiplicação, que seria a volta, tá? Essa sim é a propriedade do fator comum, tá? Vou inventar aqui, vou até pegar esse aqui. Não vou pegar esse aqui porque a resposta já está aqui. Vamos inventar um outro aqui, ó. 3x quadrado mais 4x 4x quadrado y. Vamos com calma, tá?
esse exemplo aqui, eu falo, fatório isso aqui, porque se isso aqui tivesse desse jeito, não dá para fazer nada. Só se ele pedir fatório, tá? Ou use alguma propriedade de fatoração, ou veja se tem um produto notável ou não. Então, a gente vai procurar números que estão multiplicando que sejam iguais nos dois termos. Tem algum fator comum, algum número em comum, algum termo em comum? Tem, ó, o x quadrado, o x quadrado. E o que eu faço? Eu coloco ele para fora, tá? A gente já viu isso, então, bem tranquilo. E o colocar para fora seria eu puxar, em vez de eu fazer uma multiplicação, né? Eu faço uma divisão, eu volto. Como assim? Eu pego esse termo e divido por esse, em vez de eu multiplicar na hora do chuveirinho. Então, 3x quadrado dividido por 3x quadrado, dividido por x quadrado dá 3. Dá. E 4x quadrado y dividido por x quadrado vai sobrar o 4y dentro do parênteses. Tá? Ah, como é que eu sei se eu fiz certo? Agora você faz chuveirinho na forma normal para ver se vai dar certinho a conta. Ó. Viu como deu certinho? Então a gente fez a propriedade com segurança. Ah, mas é só com letra? Não. Eu posso usar com números. Tá? Vamos supor 24 x y z vai mais 8 z, por exemplo. Fatório isso aqui. Bom, o z tá aí, ó. Tem z nos dois lados. Posso tirar? Pode. Tá? Mas, e aí? O 24 e o 8 são múltiplos, tá? Eu posso puxar só o 2? Não, aí você não fatorou tudo. Eu tenho que tentar ver qual o maior múltiplo possível do puxar, tá? Então seria no caso o 8, né? Então, ó, 8 e 8 vezes 3, 24. Então quer dizer que o 8 pode sair fora. E o que eu faço agora? Eu divido, né? 24 dividido por 8, 3. XYZ dividido por Z, sobra XY. E aqui, 8 dividido por 8, 1. Tá? Posso colocar 1? Não precisa, mas se quiser põe. E C dividido por Z, 1 também. Então, quer dizer, ó, na verdade, agora eu preciso realmente colocar o 1, né? Porque, ó, ele dividido por ele mesmo dá 1. Se eu fizer, o chuveirinho vai voltar exatamente nesse termo aqui, tá? E aí, isso também vai para potências maiores também. Então, vamos lá, 39 x à quarta y ao cubo menos 27 x à quinta y segunda. Fatório isso aqui. Bom, vamos ver pelo número. Tem um número que é múltiplo dos dois? Tem, o 3. Tá? Às vezes, não tem. Tem que procurar, o 3 é múltiplo. Agora, tem x dos dois lados? Tem. Tem y dos dois lados? Tem. Mas e o expoente, como é que vai fazer? Bom, a gente vai puxar o expoente que seja menor, tá? Como assim? X à quarta, x à quinta. Qual é o fator comum entre eles? O x e o expoente. Quarta. X ao cubo, x quadrado. Qual é o fator comum? O 2. Mas por que o menor? Porque, ó, tá vendo aqui o x à quinta? X à quinta, se eu deixar o mesmo fator que o x à quarta, quer dizer que o x à quinta é x à quarta vezes x. Aí eu consigo puxar o x à quarta para fora e sobra o x dentro. E aqui o y ao cubo é a mesma coisa que y ao quadrado vezes y, tá? Eu fatorei isso aqui para deixar com o mesmo fator e puxar o de menor. Então, sempre puxo o de menor expoente, tá? Daí eu faço aquela divisão de potenciações, né? Que daí eu subtraio o expoente. Fazendo a divisão, ó, 39 dividido por 3 dá 13, tá? A gente já fez essa matéria, então acho que fica tranquilo da gente reentender ela, tá? X à quarta dividido por x à quarta, 1. Então, dele mesmo. E y ao cubo dividido por y ao quadrado dá y, tá? Menos aqui, menos aqui. 27 dividido por 3, 9. X à quinta dividido por x à quarta, x. E y ao quadrado dividido por y ao quadrado, 1. Olha lá, ó. Fatorado até o talo. Eu não sei se eu fiz certo. Faz o chuveirinho para fazer a prova. 3 vezes 13, 39. X à quarta. X à quarta. Y ao quadrado vezes y. Y ao cubo. Mais com menos. Menos. 3 vezes 9, 27. Tá? E x à quarta vezes x. X à quinta, porque é a multiplicação de potência de base igual. Y ao quadrado. Y ao quadrado. Olha lá. Igualzinho. Esse aqui, tá? Então isso é prática. Treinar mesmo. E a gente vai fazer alguns exercícios para tirar essas dúvidas aí, tá?